Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Ontem, ou anteontem, uma paciente chega para mim com uma expressão já pronta. Ela diz que está tendo muita oscilação de humor. E é sobre isso que eu gostaria de tratar aqui. Tem muitas palavras que são do jargão técnico, que são dos profissionais da área psiquiátrica, que são usadas no dia a dia com uma acepção, com um conceito bastante diferente do que nós usaríamos em psiquiatria propriamente dito. Mas pela difusão rápida das coisas no momento, as pessoas se apropriaram, como um todo, de múltiplas expressões técnicas e que são usadas em vários sentidos. Daí porque eu considero que cada palavra que um paciente diz para mim contando sua história, eu sempre pergunto o que é o sentido para ele. Porque se ele usa uma palavra que eu já tenho no meu vocabulário e ele usa, eu corro o risco de entender no meu sentido quando ele está entendendo no sentido dele. Eu estou entendendo no sentido técnico e ele está sentindo no conceito próprio que foi desenvolvido por ele, pelo senso comum. Então essas palavras que eu chamo de palavras caixa, porque nós precisamos abrir, eu faço até esse gesto para o paciente, a gente precisa abrir essa caixa e olhar o que tem dentro. Por quê? Porque a palavra simplesmente não diz para a gente a indicação, não nos dá a indicação do qual é o conceito que a pessoa está fazendo, que está resumindo naquela palavra. Uma delas é essa que as pessoas usam continuamente, oscilação de humor. Similar a essas são as labirintites que as pessoas referem-se quando estão nervosas. Uso uma palavra que é do universo da otorrinolaringologia, que tem um conceito e uma definição própria, mas passa a significar qualquer forma de mal-estar que se assemelhe à tontura, não sendo a verdadeira labirintite. No nosso caso em psiquiatria, quase todas as palavras, eu diria que todas assim são. Essa expressão, estou tendo oscilações de humor, que parece fazer sentido, precisa que nós desdobremos para que entendamos qual é em que sentido ele está usando essa expressão. O que nós chamamos de humor em psiquiatria é como uma pessoa qualifica a sua experiência de vida. Ou seja, é aquilo que adjetiva a nossa experiência de vida. É o meu sentir que adjetiva a experiência. Então, eu dizer como agora está fazendo um dia muito bonito em Salvador, eu estou usando um qualificativo que traduz a minha vertente subjetiva dessa experiência sensorial que é a visão de um céu. Então, o humor é sempre essa resposta nossa à nossa circunstância que estejamos vivendo. Humor é esse adjetivo com o qual nós qualificamos, nós damos um valor à experiência vital, de nossa experiência vital. Portanto, aquilo que nós expressamos, aquilo que toca o outro, que o outro vê, é o que nós chamaríamos de afeto. Afeto é aquilo que é expresso pela pessoa e que o outro percebe. O humor é subjetivo, o afeto é expressado, ele é objetivo, ele pode ser visto, pode ser percebido. O humor é sempre referido. Se a pessoa não demonstrar a tristeza, e aliás há muitas pessoas que dizem isso, é a própria história do personagem palhaço, que tem uma tristeza dentro dele, ou seja, o humor dele está triste por uma perda qualquer, mas a expressão dele é engraçada. Portanto, para o palhaço é uma certa incongruência naquele momento em que ele vivencia um humor que seja triste por uma perda,
mas por dever de ofício ele é obrigado a expressar um afeto que contagia as pessoas. Então, o nosso humor não é para ser cristalizado. O humor é para variar. Evidentemente, todas as coisas em medicina, e particularmente em psiquiatria, elas não são tão compartimentalizadas que nós possamos separar nitidamente aquilo que nós consideremos de natureza sadia ou não sadia. Mas, como nós vivemos a vida, estamos vendo, ouvindo, a nossa reação diante da vida, que é o nosso humor, ele tende a flutuar de acordo com as nossas experiências. Cuidado, a flutuação precisa ter um certo módulo para ser significativo. Porque, por exemplo, há um poema de Fernando Pessoa que inicia assim, um dia desse eu vou lê-lo aqui. Um poema de Fernando Pessoa que diz: "O dia deu em chuvoso". Essa expressão dada pelo poeta é facilmente percebida por qualquer ser humano, o que é um dia dar em chuvoso. Um outro poema, Mário Quintana, que eu fiz referência a ele a semana passada, ele diz: "Por que será que quando chove tudo parece fazer tanto tempo?" Esse ar melancólico que a chuva dá, de rememorar, de trazer à memória coisas antigas, de dar esse cheiro de saudade que a chuva nos traz. Tudo isso são flutuações necessárias de um ser humano que vive e, portanto, está atento e percebendo o mundo em volta. Eu não sei onde foi, eu vou citar de memória, portanto posso estar equivocado, mas eu vi uma referência, eu não me lembro o autor, eu gostaria até que quem reconhecesse essa citação e a corrigisse, porventura eu esteja dizendo equivocadamente, o autor, que diz que sentir as coisas nos faz vivo, mas sentir o que os outros sentem nos faz humanos. Esse sentir se reflete no humor, naquele qualificativo que eu dou para a minha experiência imediata, como eu me sinto agora. Isso é humor. Portanto, o humor tende a responder às circunstâncias de vida. Porque o humor cristalizado, congelado, ele se transforma numa patologia. A pessoa manter o mesmo estado de ânimo, embora as circunstâncias mudem, significa que o humor está sofrendo algum processo. Por exemplo, entre uma pessoa triste e uma pessoa deprimida, existe essa diferença, vamos dizer assim, mais ou menos sumária. Uma pessoa triste, mesmo por uma perda significativa, eventualmente ela pode responder à solicitação externa. Naquele exato momento ela tem uma resposta à solicitação. Ela sentiu uma diferença. Daí porque a transição do luto, vamos dizer assim, sadio, eu detesto essa palavra normal, né? Não existe palavra normal. Normal é uma palavra estatística, não é uma palavra que se refere a ser humano. Então, um luto, mesmo sendo de uma perda, como eu disse, significativa, ele pode responder às solicitações externas maiores. Ele não é cristalizado. Enquanto que uma das características do humor depressivo, que é o humor que não é sadio, que faz parte de um transtorno de humor, é que ele se torna congelado diante de qualquer experiência de vida. Qualquer coisa pode estar acontecendo de bom, gratificante ou alegre em torno, que o estado de ânimo dele continua para baixo. Do mesmo jeito, a alegria ela é responsiva, mas mesmo no ambiente alegre, é possível a pessoa sentir alguma sensação desagradável. Eu tenho uma experiência pessoal quando eu passei no vestibular, já há 53 anos atrás. Há 53 anos atrás é redundância, né? Há 53 anos. Quando eu passei no vestibular, eu saí de um colega meu que estudava comigo, eu saio correndo, gritando na rua, numa manifestação de alegria expansiva, voz alta, braços altos, correndo. Chego à casa dele, que era perto da minha, vou entrando pela casa dele, dizendo: "Fulano, eu passei", ele vira para mim e diz: "Eu não". Nesse exato momento, minha alegria sai do polo expansivo, alegre, para eu sentir
e ficar desconfortável com a perda dele. O humor normal é assim, ele é responsivo às circunstâncias. Então, nessa paciente que fala, eu tenho oscilações de humor, a pergunta seguinte que eu fiz, além de procurar entender qual o significado real da palavra para ela, da expressão, ela me diz uma série de circunstâncias em volta dela que estão em mutação, principalmente no ambiente estudantil, né, que ela está desencantada com o curso, ou não direi desencantada, mas está de saco cheio com o curso, é a expressão melhor. Mas quando eu pergunto e o resto da vida, ela fala que está namorando recentemente uma pessoa maravilhosa, o rosto dela se ilumina, abre um sorriso de orelha a orelha, para falar da experiência amorosa dela. Se ela estivesse realmente deprimida, ela não teria essa resposta, nem perceberia isso, possivelmente. Então, essa oscilação de humor pode ocorrer de uma forma que não seja sadia? Sim, pode. Mas é preciso ter uma certa intensidade e uma certa modulação para que nós reconheçamos e uma certa dissociação da circunstância. Casualmente, a pessoa pode vivenciar situações que são de natureza diferente, ter tido no mesmo dia um ganho inimaginável, portanto gerar alegria, e logo a seguir uma notícia desagradabilíssima e logo a seguir ele reagir com tristeza. E a seguinte, ele ser agredido e reagir com raiva, ou ele ser ameaçado e reagir com medo. São variações do humor da pessoa que eram responsivas à circunstância. Mas quando nós colocamos nessa caixa fechada, inviolável, oscilação de humor, parece que na nossa cabeça tudo remete a transtorno de humor. O transtorno do humor precisa responder a algumas convenções que para atuar existem as classificações e os manuais de diagnóstico, porque todos os diagnósticos psiquiátricos são convencionais. Nós convencionamos o que deve ser, porque tem uma linha cinzenta, tem uma linha extremada entre um polo e outro, entre o polo preto e o polo branco, entre as duas extremos de cores, nós temos zonas que são misturadas, que são indistinguíveis tão facilmente. É onde muita gente está. Então, resumindo, é preciso estarmos sempre atentos, e é isso eu fico atento, e é importante que estejamos atentos, a não meramente repetir palavras técnicas, sem compreender qual é o sentido delas. Para o paciente, para a pessoa que vem nos consultar, isso faz parte do universo dele. Mas a nossa obrigação, eu considero, que é traduzir, né, em que linguagem ele está tratando para poder entender qual é o sentimento real dele. Espero que haja sido interessante para vocês. Tchau.